E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma semana de muita luta, muito trabalho. PET 3, força aí, porque nós precisamos de vocês concentrados, dentro dos seus olhos. Por quê? Porque vocês são o futuro desse país. A juventude é o futuro do país. E você precisa entender que você fazendo as atividades, estudando, mesmo nesse tempo de pandemia, você pode fazer a diferença, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, solta a vinheta. Vamos lá, pessoal, meu povo e minha pova, Deus abençoe vocês, boa semana, sabe? Começando bem com o pé direito nessa terça-feira, aula de geografia aí para nós. Terceiro ano do ensino médio, terceira semana do PET 3. Então vamos lá, porque somos nós. O tema Povo em Movimento. E aqui vamos falar um pouco sobre migração e imigração. Sobre movimentos de refugiados que nós já vemos desde o PET 2 dando uma olhada, falando um pouco. Ok? O que acontece? Guardem bem, migração. A migração é todo o movimento populacional que existe. Ela pode ser dividida em imigração e emigração. Guardem isso, ó, não amarramos ainda não, guarda isso. Imigração. Imigração é a entrada de pessoas. São os imigrantes. São aqueles que vêm morar. Emigração. São os que vão embora. Emigrou. Tchau. Um abraço e até a próxima. São os emigrantes, tá? Imigrante quem entra, emigrante quem sai. Por que eu pedi para não amarrar? Porque isso ainda não acabou. Migração, imigração e emigração ainda pode ser dividido em internas ou externas. Interna, quando esse movimento é feito dentro do próprio país, tá? Da cidade para outra, do estado para outro, né? É o baiano que muda para São Paulo, é o mineiro que muda para o Rio de Janeiro, é o paraense que muda para Santa Catarina, do Iapoque ao Chuí. No Brasil existe imigrante, tá? Bom, e ele interno e imigrante interno. Mas aí você tem os externos. Quais que são os externos? São justamente aquele movimento populacional que é feito de um país para outro. Né? Você mudou de um país para outro. Por exemplo, muita gente do Brasil hoje indo para Portugal. Então lá no Portugal ele é imigrante, aqui no Brasil ele é migrante. Quem vem de outros países, nós tivemos um problema agora recente com imigrantes libaneses e a polícia teve que reagir. Esses são chamados imigrantes, por quê? Porque eles estão aqui. Lá no país deles, eles eram emigrantes. Quem não lembra dos médicos cubanos? Imigrante no Brasil é imigrante lá em Cuba. Essa é uma imigração externa, tá? São migrações externas, ok? Bom, aí agora, já com esses conceitos de imigração, anota aí no seu caderno, no cantinho do seu pet aí, pra você, né? Porque você está estudando para o Enem, né? Pois é, olha a mão na consciência. Anota aí, decora, cria um macete, vai dar certo. E aí agora nós vamos falar um pouco sobre refugiados, né? Que nós já vimos estudando nos outros pets um pouco, tá? Os refugiados são pessoas que fogem, o próprio nome já dá a entender, né? Eles fogem um pouco das guerras internas dos seus países, das suas regiões. Às vezes eles não têm nem país e na região onde moram é uma região de conflito. Como existem alguns casos, principalmente na região do Oriente Médio, né? A faixa de Gaza, lá na Síria mesmo. Então, tem algumas regiões que pegam esse pessoal aí e eles sofrem bastante com isso. O que acontece? Eles passam a fronteira para outros países e ficam morando lá. No Brasil tem muito refugiado da Venezuela.
Por quê? Porque o socialismo não dá certo, o comunismo quebrou os países, então eles preferiram vir para o país capitalista, tá? O texto fala assim: a mobilidade populacional, os fluxos migratórios, tem papel fundamental na formação socioeconômica do mundo contemporâneo. O deslocamento tende a melhorar as condições de vida quando o lugar de origem é pobre, entre outras causas humanas que impulsionam o deslocamento. As crises políticas, econômicas, desemprego, envelhecimento da população e outros têm aumentado o número de refugiados no mundo. Mas é claro, quem vai querer morar no lugar que a guerra está acontecendo? Ninguém vai querer morar no lugar que a guerra está acontecendo. Tudo bem? Então, e aqui, vocês lembram dos chechenos? Aconteceu muito com eles, né? O próprio pessoal na época da guerra do Iraque estava fugindo para os outros países por causa da guerra que acontece lá. Muito pessoal do norte do México foge para os Estados Unidos, para o sul dos Estados Unidos e tal. Vivendo em extrema vulnerabilidade, seu território de origem, refugiados estão à mercê do descumprimento dos direitos humanos, sendo vítimas de conflitos armados, falta de liberdade, segurança, sofrendo todo tipo de perseguição. E aí aqui tem um problema. Quando o país para onde eles fogem, o governo é um governo que entende e ajuda, a condição de vida deles melhora um pouco. Quando não, a tendência é só piorar, porque ainda tem a questão da discriminação. A discriminação é racial, étnica. Não é só a questão de ser negro. Não. A questão mesmo de cultura. Na época da Segunda Guerra Mundial, a discriminação maior era contra o judeu. Foram 6 milhões de judeus mortos pelos soldados da SS, né? Por Hitler. 6 milhões só de judeus perseguidos, massacrados, humilhados. E o judeu normalmente não é negro. Então, não existe discriminação só com o negro, tá? A discriminação ela pode existir com várias pessoas, de várias culturas, várias raças. Depende de onde se mora, de onde se vive. Até discriminação religiosa, como aconteceu no Reino Unido há pouco tempo, né? Alguns anos atrás, em que católicos e protestantes não se davam, não atravessavam a rua, não moravam no mesmo bairro. Ok? Então vamos lá. Partindo disso, tem aqui alguns textos, alguns sites que vocês podem entrar para ver vídeos sobre os refugiados, né, para ainda enriquecer ainda mais o que nós estamos estudando, que a gente vem estudando há mais tempo. E bora trabalhar, porque a vida não tá fácil para ninguém. Cai da sua cama rapidinho. Vamos lá?